Oi, gente, estamos começando a nossa live. Eu sou a Bruna Lima, faço parte da Ecocultural, que é o coletivo gestor do TEIA, na unidade de Taipas. E, bom, hoje a gente vai falar sobre... Tá todo mundo me escutando? É isso, vão chamando seus amigos pra live, vão comentando. Acho que a gente já pode seguir com o conteúdo, produção. Vamos? Bom, a gente, às vezes eu vou sair daqui, porque aí vai aparecer o conteúdo ali, porque eu acho mais fácil, porque na live, que a gente tinha visto, as pessoas iam entrando no meio do conteúdo e não ia entendendo o que estava sendo falado, então a gente preferiu colocar os tópicos assim, então se eu sumir de repente, vocês não estranhem. Bom, acho que eu queria começar falando sobre a mudança da nossa rotina em relação ao Covid-19. A gente teve que alterar a rotina que a gente estava tendo nos nossos serviços e, principalmente para quem é empreendedor, mudou a rotina dos comércios, das prestações de serviço, e isso vai ser um desafio para a gente. Todo mundo meio que entendeu isso. Mas como nesse momento a gente consegue lidar com essa crise sem o nosso negócio, sem a nossa prestação de serviço ser prejudicada totalmente? Acho que é um medo eminente que todo mundo está tendo de quando voltar não ser mais o que era antes. Então a gente vai meio que falar sobre isso. Produção, pode mudar o slide. Bem-vindo, todo mundo que está entrando. Massa, vão compartilhando.
O que a gente vai dizer, ele é meio modular, então se quem for chegando durante a live não vai perder muito conteúdo. A gente quer falar sobre constante movimento. Por que constante movimento? Porque independente do tipo de negócio de vocês, inclusive vão comentando qual é o tipo de negócio de vocês, a gente não pode parar. O seu negócio ele precisa estar presente para os consumidores, independente dos consumidores que sejam. E para isso acontecer, você tem que ter uma rotina produtiva. Isso pode impactar durante e após a quarentena. Então, como a gente consegue seguir com uma rotina produtiva, estando nas nossas casas, não estando em contato direto com os nossos clientes ou com os nossos tomadores de serviço? Como a gente consegue se reinventar dentro dessa crise? Porque isso também é uma questão. Quando nós saímos da nossa zona de conforto, é necessário que a gente se reinvente em vários pontos. E, bom, eu não estou falando para todo mundo continuar com o ritmo que estava de vendas, continuar com o ritmo que estava de prestação de serviços. Isso agora já deu para perceber que, pelas limitações físicas, pelas limitações de contato e de formato, não é possível, infelizmente. Então, a gente tem que aprender o melhor jeito de lidar com isso. Inclusive, se vocês estiverem tendo problemas específicos no negócio de vocês, vão comentando que mais para frente a gente vai abrir para perguntas. Produção, pode passar para o próximo slide. Então, vamos começar falando sobre presença digital. E que presença digital não é só redes sociais, porque uma boa parte da internet está tentando agora te vender todos os pacotes possíveis de rede social, de posts, de tipos de negócio. E, bom, tá todo mundo num recesso de dinheiro e de investimento, porque ninguém sabe como que isso vai reverberar. Então, começando com presença digital, não é apenas rede social, porque você tem que usar ferramentas online que você tenha um baixo investimento ou um investimento nulo, para que depois isso comece a gerar e você reinvista esse dinheiro. Inclusive, me falem se o que eu estiver falando não estiver claro. Porque essa quarentena vai passar e esse negócio vai continuar, mas dependendo do quanto vocês investirem agora, isso não pode não ser positivo, porque o retorno não vai estar num tempo que esse dinheiro, o retorno desse dinheiro que vocês investirem agora, ele não vai ser imediato, talvez. Então, o melhor é usar ferramentas gratuitas, mas continuar nesse constante movimento. Vocês não é porque vocês estão em casa, por exemplo, que o comércio de vocês desapareça para os clientes. Então, talvez seja importante você investir na sua presença digital, mesmo sendo um comércio, que o seu público-alvo não esteja na internet. É hora também de vocês pensarem que vocês têm que formar um novo público. E isso, por exemplo, é algo que a gente está vendo com os TEIAs. Por quê? Porque os TEIAs, para quem não sabe, o TEIA ele é um coworking público que ele está localizado nos extremos da cidade de São Paulo. E, basicamente, ele é um espaço que as pessoas vão e usam para trabalhar. Ou seja, toda a dinâmica do espaço consiste na presença das pessoas e você tem um escritório fora de casa. Então, tem pessoas falando que estão travando. Tá travando para todo mundo? Me avisem aí nos comentários. Então, a dinâmica do TEIA, ela é totalmente presencial. Então, por isso que a gente pensou nesse formato de ser aulas online, e não apenas aulas, mas serem conteúdos online, para a gente poder se conectar com as pessoas que estariam no TEIA e que elas continuem tendo esse suporte. Ai, que bom. A gente está falando que a conexão tá boa. Então, verifiquem, inclusive, a internet de vocês. Pode passar para o próximo? Massa. A primeira ferramenta que a gente vai começar hoje é o Google Meu Negócio, porque a gente pensou em mapear ferramentas que fossem básicas e que fossem um suporte para vocês nisso de presença virtual. Ah, que bom, várias pessoas falam que não está travando. Então a gente vai começar pelo Google Meu Negócio, porque quem não sabe,
é quando você pesquisa algo na ferramenta do Google e aí ele te indica um estabelecimento ou um prestador de serviços. Então, eu sei que bastante gente já tem isso no seu empreendimento. Então, se você tem no seu, às vezes vou dar um delay porque eu estou lendo o comentário de vocês. É, então, para quem tem já o Google Meu Negócio, atualize suas informações, porque o Google Meu Negócio, conforme você coloca a sua localização, ele vai direcionar pessoas que estão procurando. Então, como que isso agora vai agir? Agora, as pessoas que estiverem procurando serviços perto de casa, por conta de não poder se deslocar por estar em quarentena, vai localizar o seu serviço, vai localizar a sua distribuição de produtos. Porque, pegando um exemplo bem simples, taipas. Os empreendedores de taipas já fizeram o Google Meu Negócio através de um workshop que a gente fez. Então, eu sei que agora, num raio de 5 quilômetros, todo mundo de taipas que estiver procurando produtos específicos para serem entregues em casa vai alcançar essas pessoas. Esses empreendedores vão ter essa parcela de público fazendo vendas e gerando encomendas. Mas a gente precisa se adaptar para as atuais necessidades. Então, como que vai funcionar? Você vai dizer que você está tendo um tipo de delivery. Você vai falar que você está enviando encomendas pelo correio. Você vai especificar isso na sua descrição do Google Meu Negócio, porque as pessoas vão entender que aquilo serve para você. E para os prestadores de serviço, inclusive, não é uma coisa tão comum os prestadores de serviço estarem no Google Meu Negócio. E isso é uma perda, porque você está perdendo um público que estaria te achando numa simples busca do Google. Então, se você é um prestador de serviço, seria importante que você faça, porque aí você vai estar aproveitando, desculpa, você vai estar aproveitando essa parcela de pessoas que está pesquisando agora no Google qual é o estabelecimento mais próximo que fornece alguma coisa. Então, além dos básicos que é água, gás, pode ser pessoas que estão procurando presentes para mandar pelo correio, são pessoas que estão procurando alimentação, inclusive uma alimentação que esteja próxima e que não quer ir para algum tipo de delivery que já tem aplicativo. E também o importante é atualizar os horários de serviço, porque como está todo mundo em casa, então talvez o seu horário como empreendedor esteja maior. Então você esteja conseguindo dar suporte para outras pessoas online por mais tempo, por conta de você estar na sua residência. Talvez você consiga atender mais pessoas em relação ao tempo ou pela baixa. Então, especifiquem isso no Google Meu Negócio de vocês. E se você não tem o Google Meu Negócio, joga isso no Google que vocês vão achar. A inscrição é fácil e depois vocês recebem uma carta confirmando que o seu estabelecimento está prestando esse tipo de serviço e ele está funcionando durante a quarentena em uma modalidade reduzida, mas que ele ainda está funcionando. E para quem tem qualquer produto, também coloque lá, porque aí eles vão te encontrar numa margem territorial. Então, isso é algo bem básico para você ter nessa quarentena. Produção, pode mudar. Obrigada. Outra ferramenta que é bem básica, que todo mundo tem, na verdade, é o WhatsApp. Então, criem listas de transmissões específicas. Existe uma modalidade do WhatsApp que é para negócios, então você consegue ter uma conta de negócio dentro do WhatsApp, mas se você não quiser fazer essa migração, você pode simplesmente criar listas de transmissões específicas, você atualiza os seus contratantes dos seus serviços, ou seja, pessoas que prestam serviços específicos podem dizer para os seus contratantes se você está oferecendo esse serviço com algum tipo de segurança, então máscara, higienização, você continua fazendo visitas de casa, por exemplo, você consegue sinalizar ele e ele entende que você está disponível. Ou que você não está disponível, mas que pós-quarentena você vai estar. Então, é uma maneira de você mostrar para as pessoas que você está ativo. Isso é importante nesse momento. Outra coisa que você pode fazer criar catálogos de produtos e serviços, só que isso, claro, demanda um aprimoramento da sua comunicação visual. Isso, eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu com uma empreendedora. Pode mudar.
Aqui eu não sei se está claro para vocês, mas nós, aqui do Teia Taipas, a gente pegou uma empreendedora e atualizamos a comunicação visual dela. Então, como vocês podem ver, era algo que tava mais simples e tinha um alcance. Não sei se vocês conseguem ler, mas é referente aos ovos de Páscoa que ela faz, inclusive a Silvia Hatt, ela deve estar aqui nessa live. E como que funciona? Basicamente é vocês pegarem, com certeza vocês devem ter um logo ou algum tipo de comunicação visual, tentem aprimorar. Agora vocês têm tempo para se dedicar a ferramentas de comunicação visual. Tem o Canvas, que ele é online, então vocês podem fazer através dele. Também um movimento que eu acredito, inclusive posso que vocês comentem o que vocês acham disso, é a troca de serviços. Então, se você conhece alguém que precisa do seu serviço e mexe com comunicação visual, talvez vocês consigam especificar para essas, pedir para essas pessoas troca de serviços. Então, eu posso te oferecer isso e em troca você faz uma identidade visual. Isso, claro, sempre respeitando o limite das pessoas. Então, vejam se também a pessoa está disponível para esse tipo de troca. E aqui é um exemplo que a gente teve de mudança de identidade visual, porque é algo que fluiria normalmente, porque é o mês da Páscoa e é uma empreendedora que normalmente já tem suas vendas garantidas, teve o impacto de estar no meio de uma quarentena, que é uma coisa também que eu queria falar sobre pessoas que estão com... pessoas que trabalham através da degustação dos seus produtos alimentícios, que entrem em contato com as pessoas, se vocês estão ainda aceitando encomendas, entrem em contato com as pessoas oferecendo novos produtos, aproveitem para aprimorar essa parte. Eu vou falar aprimorar algumas vezes, porque acredito que com esse tempo que a gente está livre, as pessoas podem investir em criatividade e podem alcançar novas ferramentas para poderem melhorar vários aspectos que pode não ser uma prioridade do seu serviço. Então, a gente sabe que no ramo de alimentação, o importante é a qualidade do seu produto. E nem sempre vai ser uma prioridade você ter uma arte bonita, você ter um cardápio, você ter fotos. Então, é algo que vocês podem fazer durante essa quarentena. Vendo aqui no comentário de vocês que não tá travando, que bom. A Silvia comentou aqui. Inclusive temos vários empreendedores, massa. Comentem aí qual é o empreendimento de vocês, importante, porque aí eu vou direcionando também. Produção, pode passar para o próximo? Valeu. Respostas automáticas por e-mail. Isso é para quem já tem resposta automática por e-mail. Programe uma resposta para o seu mailing. Você não tem lista de contato dos seus clientes? Organize seus contatos. Aproveite para atualizar os dados do seu e-mail e tirar dúvidas. Essa parte do e-mail, tem pessoas que usam mais e-mail. Por exemplo, o pessoal da área financeira, eu sei que usa muito mais o e-mail por conta de ser um documento. Então, mandem uma resposta para o mailing de vocês. Atualizem o mailing de vocês. Será que você tem um e-mail de todos os seus clientes? Será que você tem o número de todos os seus clientes? Então, como eles vão saber que você... Talvez, tem pessoas que prestam serviços únicos. Então, eu preciso de algo, eu contrato uma pessoa e depois eu vou levar um tempo para aquilo. Então, se mostre presente, façam isso. Uma pessoa comenta sobre o Instagram, daqui a pouco eu vou falar sobre o Instagram. E também, pessoas que são MEI, pessoas que estão no MEI, esse é um momento importante para você atualizar os seus dados, esse é um momento importante para você cuidar da sua empresa, uma parte que talvez você não cuide ou não com a constância que você cuidaria nos seus dias atuais.
Acho que um exercício legal para vocês fazerem durante essa quarentena é peguem peguem a agenda de vocês, pegue onde vocês anotam os compromissos de vocês, onde vocês têm a rotina do negócio de vocês e façam uma avaliação de quais foram as alterações que a quarentena trouxe para o empreendimento de vocês. Ali vocês já vão ter várias respostas do que vocês precisam trabalhar durante esse período que vocês não vão estar com as suas atividades normalizadas. Ali vocês vão conseguir sentir a diferença que teve a quarentena, principalmente na sua rotina dentro de casa. Então, por exemplo, mulheres que têm filhos e são empreendedoras. Como que você vai conseguir gerir o seu tempo agora que você provavelmente vai estar com o seu filho 24 horas? Ou pessoas que têm outras demandas dentro de casa, por exemplo, pais, que estejam cuidando de outras pessoas nessa quarentena, que é importante. Sempre lembrar que a quarentena está sendo uma iniciativa de cuidado. Então, nesse momento, estamos cuidando da nossa comunidade para que a gente consiga viver com qualidade. Então, como que a gente consegue continuar trabalhando, como conseguimos gerir o nosso negócio respeitando as nossas limitações de rotina. Então, façam esse exercício. Peguem como estava a sua rotina antes de começar a quarentena e anotem o que mudou nela e o que vocês precisam investir. Porque também, por exemplo, pessoas que precisam se deslocar para executar o trabalho de vocês, vocês ganharam um tempo, que é o tempo de deslocamento dentro da cidade de São Paulo, por exemplo. A gente sabe que a gente leva um bom tempo de deslocamento. Então, pensa que essa uma hora e meia, 2 horas que vocês estavam gastando de transporte, vocês podem utilizar para executar outras tarefas ou trabalhar outros aspectos da empresa de vocês. Então, como que vocês conseguem reinvestir esse tempo que estaria gasto no transporte? O que na sua empresa você acha que pode ser melhorado para, caso vocês não consigam executar agora, por exemplo, pessoas que trabalham com eventos, pessoas que são autônomas de eventos, basicamente 90% do trabalho de vocês é presencial, então não será possível. Então, como dentro desse trabalho, como sem esse trabalho presencial, vocês conseguem aperfeiçoar aspectos do trabalho de vocês para voltarem diferentes. Esse tempo, ele tem que ser proveitoso de alguma forma, mas ninguém melhor do que vocês mesmos para descobrirem o que pode ser melhorado. A partir da identificação do que pode ser melhorado, vocês podem aplicar ferramentas, vocês podem, por exemplo, fazer. Vocês têm uma rede de apoio, porque a ADSAMPA não para durante essa quarentena, só muda o modo como eles estão entrando em contato com vocês. Então, aqui na página, pode mandar para mim, por favor? Massa. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre o mês, se vocês precisarem de ajuda se vocês precisarem de ajuda em relação ao MEI, a ADSAMPA ela está disponibilizando números de contato para vocês tirarem as suas dúvidas, para vocês entenderem o que vocês precisam modificar, se vocês precisarem modificar alguma coisa ou algum aspecto da empresa de vocês que vocês queiram mudar, vocês podem se informar através de pessoas de cada região. E isso tá aqui, talvez não esteja tão legível, mas está na página da DSAMPA, então vocês conseguem encontrar esses números de maneira mais legível. Vamos ver o que vocês estão comentando aqui. Massa. Gente, pode ir deixando perguntas que no final eu vou ficar só lendo o que vocês tiverem de perguntas, então a gente pode continuar. A gente vai continuar esse bate-papo, não vai ficar só na exposição do conteúdo. Pode mandar para mim? Obrigada. Vendas online e serviços à distância. Então, algumas dicas que eu dou para vocês. Anunciar em grupos de venda no Facebook. Existem grupos de temas específicos. Existem grupos só para mulheres, existem grupos só de alimentação. E, bom, boa parte desses grupos está com uma movimentação de entrada de pessoas. Então, é uma coisa que está bem alta. Vocês podem aproveitar bastante. A gente está falando de entregas
Então, procurem modos de entregas seguras. Procurem desenvolver um modo de entrega segura. Os Correios não pararam, então isso já é algo bem bom. Aprimorem suas redes sociais. Aprimorem suas redes sociais e ou criem elas agora. Tudo bem para quem está prestando algum serviço ou para quem tem um negócio que funcione de maneira presencial, então vocês não precisavam ter uma rede social ou vocês não viam a necessidade de ter uma rede social tão ativa. Então eu estou falando de Facebook, Instagram. A gente sabe também que tem pessoas que conseguem expor em lojas virtuais que não são propriamente sites, mas tem materiais que vocês conseguem criar para uma rede específica e ir difundindo nas outras. Um exemplo é você pode criar um banner, aplicar ele no Facebook e utilizar essa mesma arte no Instagram. Essa uniformidade de paletas, de cores, da sua própria logo, você consegue mostrar para as pessoas que você está em diferentes plataformas e isso é um ponto bem positivo. Pode passar para o próximo? Arrasou. Aqui a gente colocou um exemplo da Jupiter Store. Ela sempre foi uma loja, sempre foi uma empreendedora que ela vendia os seus produtos em grupos do Facebook e ela tirou o ano passado para aprimorar as redes sociais dela e acabou criando um site. E aí vocês podem ver que ela conseguiu harmonizar tudo numa mesma paleta de cores, que ela conseguiu criar conseguiu criar uma vitrine online para os produtos dela. E para a loja online, vocês conseguem, tem vários sites com um preço mínimo, com baixo custo. Então, vocês conseguem, apesar que agora o Instagram especificamente, vocês conseguem vender pelo Instagram. Na verdade, vocês conseguem vender por qualquer plataforma. O importante é como vocês fazem isso. Tenham boas fotos dos produtos de vocês, tenham a especificação dos produtos de vocês, porque quando a gente está falando de venda online, a gente está falando de você conseguir dar fidelidade para as pessoas, porque tem uma questão também de público, quando você está criando uma venda online, que é você conseguir transparecer para a pessoa aquele produto como se ela estivesse vendo numa loja real. Um exemplo. Como vocês vão fotografar o produto de vocês para as pessoas terem uma ideia do tamanho? Como vocês vão conseguir tirar fotos que mostre a utilidade daquele produto? Como vocês conseguem fazer isso? É algo que são pontos que vocês têm que alcançar. Algo também que eu vejo se repetindo em várias lojas virtuais, seja no Instagram, seja no Facebook, ou seja numa própria loja de um site, é que as pessoas, como eu posso explicar isso? As pessoas, elas repetem muito a mesma foto, ou as pessoas ficam sempre querendo te vender algo. Quando vocês estão lidando com o público em redes sociais, por exemplo, vocês têm que unir coisas que não sejam exatamente apenas o seu produto, entendem? Vocês têm que mostrar para as pessoas talvez de estilo de vida, talvez de benefícios. Nesse momento, as pessoas vão estar comprando provavelmente coisas essenciais. Então, como você torna o seu produto algo essencial para a pessoa? Como a pessoa vai se sentir integrante de algo comprando o seu produto ou adquirindo o seu serviço? Acho que isso de necessidade está muito ligado também a gosto, como você cria um grupo, como você cria uma comunidade. E isso, quando vocês estão montando a marca de vocês, quando vocês estão oferecendo um serviço, é a questão da personalização. Então, como a pessoa vai olhar aquilo e se identificar a ponto de comprar. É algo que eu deixo como dica para vocês. Quando vocês estiverem vendendo, vocês não estão vendendo apenas uma coisa, vocês estão vendendo algo maior do que o uso daquilo, entendem? É uma relação de grupo, é uma relação de comunidade. As pessoas vão se identificar com aquilo.
Pode passar para o próximo? Obrigada. Eu acho que esse não ficou tão nítido, mas para quem não manja nada de marketing digital, a Google disponibilizou um curso que se chama Fundamentos do Marketing Digital. E lá vocês vão ter 26 módulos, ou seja, é um intensivão de marketing digital. Então, para quem, tipo, não é o meu foco, não é o objetivo que eu tenho, não é ser uma loja virtual, a minha coisa é boca a boca. Lá vocês vão conseguir ter vários fundamentos que vão ajudar vocês de maneira intensiva a como gerir o marketing digital de vocês. Então, é um curso, inclusive, nessa semana tiveram vários cursos que foram disponibilizados, a Google, ela disponibilizou esse curso em específico, que inclusive tem certificado, então vocês também vão ter algo a agregar no currículo de vocês. Mas tem vários cursos que foram disponibilizados gratuitamente, então vocês podem olhar nos sites e ver se tem algo específico para a área de vocês. Vamos ver quem que está aqui com a gente. Todo mundo falando que tá bom. Inclusive, se em algum momento vocês me perderem ou o áudio, alguma coisa do tipo, me sinalizem. A Jéssica comentou sobre não dá mais para mostrar ao vivo, então invistam em boas fotos dos produtos de vocês ou invistam em fotos dos serviços de vocês também. Se tiverem antes e depois, se tiverem fotos de vocês trabalhando, isso é importante. Mesmo que vocês não estejam trabalhando agora, alimentem essas redes sociais, porque aí vai para o público de vocês, ou vocês criam um público, caso vocês não tenham essas redes específicas, ou vocês expõem o trabalho de vocês mesmo não estando na ativa agora. Estúdio design focado em educação, massa. Eu tô vendo o movimento das pessoas de educação em criarem conteúdo online. E isso eu vi que está reverberando bem nas pessoas. Então, conteúdo online nesse momento, como vídeos, está sendo uma boa aposta. Se o Instagram é um bom canal para vender, sim, ele é um bom canal para vender. Inclusive, se você coloca ele como profissional, você tem como colocar pop-ups de preço. Então, ele funciona como uma loja online porque a pessoa clica em cima, ou você pode impulsionar publicações que direcionem para o seu site, não apenas para a sua conta do Instagram. Aqui tem a Cloud, personalizados canecas, topo de bolo e bottoms. Continue postando fotos dos seus trabalhos e, inclusive, para quem trabalha com personalizados, existem sites em que você pode achar mockups, imagens de mockups. Então, é algo que você pode atualizar, por exemplo, você acha já no formato de vetor, então você só substitui. Então, você vai conseguir ter imagens novas para poder produzir mockups sem você ter que fotografar num estúdio, que a gente sabe que é uma estrutura que ela é mais avançada. Então, em sites da internet você já acha essas imagens pré-prontas só para você inserir a arte dos seus clientes. A Silvia Alonso, que faz bolo simples, bolo para festa e ovos de Páscoa. Nossa, tô com sede. Desculpa. Então, para quem trabalha com alimentação, é importante você ter contato com seus clientes, você colocar quais são os seus produtos disponíveis. Isso numa linha de transmissão do WhatsApp se torna bem simples, porque você pode ir atualizando essas pessoas diariamente e você articular o modo de entrega. Eu sei que a degustação é um ponto importante para o trabalho de vocês, então, alimentem as pessoas de imagens e boas imagens. Você não precisa ter uma câmera profissional, mas você pode, por exemplo, ir para uma boa luz. Você pode fazer a composição de um prato de bolo. Você consegue
fazer esse tipo de articulação de imagem que é mais fácil, algo que você tem tempo para produzir e que você pode ter um retorno imediato agora. Artesanato em madeira, com o Jorge Marcos. A Gi Silva, do segmento de roupas, camisetas bordadas com pontos turísticos de São Paulo. Massa, tipo, massa que tem bastante produto aqui, né? Então, invistam em fotos, invistam em um Instagram profissional, invistam numa página de Facebook, façam uma linha de transmissão no WhatsApp. Vamos seguir o conteúdo? A gente pode ir pro próximo? Massa. As pessoas estavam perguntando bastante sobre plataformas de venda online. Para quem procura aplicativo, que a gente sabe que tem aplicativos de entrega, mas a gente achou o aplicativo que se chama Perto Daqui, que ele você consegue colocar o seu empreendimento, você consegue colocar o seu comércio num raio de 3 quilômetros e ele tá gratuito esse mês. Você faz o cadastro, você ganha 30 dias grátis, então não tem um investimento, e vocês colocam o seu produto em uma nova plataforma. Inclusive, se já tiver gente utilizando esse, vocês podem comentar aqui. Eu queria saber muito da experiência de vocês. Tem uma questão de território nessa quarentena, que eles estão tá tendo movimento de incentivo dos comércios locais e dos produtores locais. Então é algo que é uma onda que vocês podem se aproveitar no sentido de vocês podem ter contato com clientes do território de vocês que antes vocês não tinham. Então é um público que será que você já alcançou todos os clientes que estão próximos de você? Será que o seu público ele é do seu arredor ou ele está distante de você? Você notar de como o seu público é composto é um ponto importante. A Heloíse Giacom fala: trabalho com arte digital, crio arte para divulgação das empresas, imagem para Facebook, Instagram. Olha, a gente já tem uma pessoa que faz artes aqui, então aproveita inclusive essa live para fazerem networking. É, é algo que vocês nunca, na verdade é algo que a gente nunca para, então vocês sempre vão ter oportunidade, seja presencial ou online, de contatar pessoas que podem ajudar no negócio de vocês. Seja com troca ou seja com uma prestação de serviço de qualidade. Isso é bem massa. Inclusive, percebam pessoas que querem fazer trocas. Acho que esse momento é algo bem importante, assim, como a gente consegue trocar com empreendedores que são próximos da gente. Um ponto importante também é como a gente consegue estudar novas formas de abordar o nosso público-alvo. Primeiro, como a gente descobre o nosso público-alvo, é algo que vocês podem fazer uma análise do trabalho de vocês, do serviço de vocês. Qual é o público que vocês alcançam e qual é o público que vocês querem alcançar. É algo bem básico que pode fazer diferença nessa quarentena. Aqui a gente tem a Isabel Cristina, que é uma distribuidora de cosméticos, que representa 3 marcas. Nossa, isso é bom, hein? Massa. Mas faço boca a boca. O que me aconselho para dar continuidade a esse trabalho, porque eu tenho pouco tempo e gostaria de aumentar as minhas vendas. Um ponto para você aumentar as suas vendas, existem grupos de mulheres que estão sendo formados no WhatsApp, tanto por região quanto por interesse. Cosméticos é uma delas. Um ponto que você pode fazer também, quando você tiver alguma plataforma online, é em comentar em vídeos, comentar em conteúdos que estejam ligados ao que você trabalha. No caso de cosméticos, quais são as áreas de beleza
que você pode divulgar online o seu serviço apenas com um comentário? Qual é o retorno que você vai ter disso? Ou, por exemplo, algo que seria importante para vocês é colher feedbacks de pessoas que já foram atendidas. Quando vocês têm um feedback, primeiro que vocês têm uma opinião sincera de alguém que utilizou algo que vocês ofereceram. Então, vocês conseguem perceber o ponto positivo e isso, pedindo autorização, vocês conseguem utilizar para demonstrar para clientes novos que o serviço ou produto de vocês é de qualidade. A Vanessa Medeiros está falando que os grupos do Facebook ajudam muito nas vendas, que o site ajudou ela a vender melhor. Mas metade das vendas são pelo Facebook e Instagram. A Vanessa foi o exemplo que a gente deu aqui. Então, o bom de quando a gente está com presença online é que a gente pode perceber isso muito rápido, as coisas que estão funcionando e as coisas que não estão funcionando. Então, se você investe em 3 redes sociais, ou você investe em 3 veículos diferentes, 3 formas diferentes de vender o seu produto, vocês conseguem avaliar imediatamente. Então, qual está tendo mais retorno? Por exemplo, agora na quarentena, qual está sendo o impacto de quem investe em publicidade, quem impulsiona post? Será que você vai ter que diminuir o alcance dos seus posts que são patrocinados? Então, reavalie também as estratégias. Talvez vocês tenham que apostar mais em coisas que funcionam. Tem post, mas também tem produtos. Quais são os produtos, quais são os artesanatos que vocês fazem que mais funciona? Será que não está na hora de. Esse momento não. Será que não é de você dar uma bombada nisso? Como vocês conseguem pegar as qualidades e potencializar elas? Então, em um momento que está escasso, como vocês trabalham com o melhor produto de vocês? Ou com um serviço que vocês conseguem oferecer distante? Também tem algo chamado renda passiva. O que é a renda passiva? A renda passiva é quando você cria algo que não precisa. Você faz uma vez, um exemplo, você faz uma revista online ou você faz um curso e disponibiliza ele por um preço online. Você tem apenas um trabalho de gravar ou de criar esse conteúdo. E depois aquilo vai se vendendo em alguma plataforma e você vai tendo renda. Ou, um exemplo para quem é artista, você consegue disponibilizar os seus desenhos em plataformas e as pessoas apenas irem imprimindo essas artes. Ou é o caso, por exemplo, de livros. Não sei se tem algum escritor aqui, mas você consegue disponibilizar o seu e-book e as pessoas vão comprando o seu livro online e lendo ele online. Então, no formato do serviço de vocês conseguem disponibilizar algo online que vai ser vendido, vocês conseguem criar uma renda passiva, mesmo que isso não gere uma renda enorme para a empresa de vocês, é algo que vocês vão estar tendo um retorno. Então, como vocês têm pessoal do T aqui, que massa. Como podemos criar um novo público nesse momento? Primeiro você sabe qual é o público que você alcança? Onde estão as outras? Quando você identifica qual é o público que você alcança, você percebe onde você pode chegar, lugares diferentes que você pode chegar. Então, eu aconselho você a interagir. Cadê? É a Érica Campanha. Você consegue, interaja com pessoas novas, interaja em lugares novos. Pensa qual é o seu nicho de negócio principal e quais são os mais distantes. Por exemplo, a gente estava falando de cosméticos. Cosméticos a gente pode pensar diretamente em beleza, mas tem os personalizados. Então, a gente está falando de pessoas que são ligadas a aromas, a gente está falando de pessoas que são ligadas à moda. Então, pensa quais são as diferentes áreas que abrange o seu serviço, abrange o seu produto e plante uma semente ali. Então, procure pessoas em lugares diferentes, que no caso agora é a internet. Será que você tem as pessoas que já são seu público, as pessoas que já consomem seu produto, onde elas são? Onde elas estão? O que elas estão consumindo? Quais são os outros lugares que elas estão? Como você consegue alcançar elas nesse momento é entender quem é seu cliente agora e onde estão seus outros clientes.
O Rogério tá falando, uma forma de criar o grupo nas redes sociais é buscar indicações de amigos e compartilhar. Massa, aproveitem as redes que vocês já têm. Então, quem são seus como seus amigos podem te divulgar, como os seus atuais clientes podem te divulgar. Quanto mais pessoas compartilham algo, outras pessoas vão tendo contato, outras pessoas vão visualizando aquilo. É uma rede que se vocês dão um start nela, vocês não sabem onde ela pode chegar, então é bem massa. Você tem um grande alcance. Valeu, Rogério, é uma boa dica. A Jéssica está falando, meu trabalho com aquarela e acessórios parou por um tempo por não ter material disponível. Isso, infelizmente, pegou as pessoas de surpresa que, em relação a estoque. Quem precisa de estoque entre você que trabalha com acessórios, Jéssica, entre em grupos de artesãos, entre em grupos que usam do seu mesmo nicho de serviço e pesquisa, pergunta para as pessoas quais são os fornecedores dela. Porque encontrando talvez tenham fornecedores que estejam com entrega online. Então você consegue comprar esses insumos. Ou liga para as lojas que você normalmente compra e pergunta se eles estão com algum tipo de entrega. Ou se você pode ir no estabelecimento apenas retirar os insumos que você precisa para continuar com seus acessórios. Esse é o momento que vocês têm que usar e abusar do telefone. Liguem para os liguem para os clientes de vocês, se vocês tiverem essa liberdade. Liguem para os fornecedores de vocês. Estejam conectados. A Hidras Caseiras tá falando, minhas vendas saem mais por Facebook, massa. E eu tô vendo que você já está comentando do seu perfil de trabalho. Então, massa, você já está aqui com o seu logo, você já está com o seu nome, tendo alcance com todo mundo que está comentando essa live. Então é isso. Vocês não precisam apresentar foto do produto de vocês o tempo todo. E ao mesmo tempo vocês não precisam falar do serviço de vocês o tempo todo. Vocês têm um perfil profissional, vocês já alcançam as pessoas onde vocês estiverem. O Ednelson está falando que trabalha com design educacional e realiza consultorias para instituições educacionais e outros. Aí ele coloca as páginas de trabalho dele, que é a Espera Criativa, e os pais da educação infantil. E ele fala que tem 2 produtos para professores da educação e que estão finalizando um software para professores, gestão e pais continuarem os processos educativos mesmo à distância. Massa. Isso é um exemplo de um vendedor que ele conseguiu ver a crise como uma oportunidade. Estou perguntando quais plataformas que conseguem. Eu sei que na Elo7, por exemplo, você consegue disponibilizar os seus desenhos impressos e para baixar, por exemplo, você pode. Tem sites que tem chave. Depois eu posso comentar, pode ter no Ecocultural os links para vocês de sites que você consegue disponibilizar os seus desenhos para serem baixados. O Behance, por exemplo, é um site que você consegue expor os seus trabalhos e você consegue ter feedback disso. Tem pessoas falando que estão com saudade. Eu queria dizer para todo mundo que o Teia ele vai continuar, só que ele vai continuar nesse formato diferente. Então vocês vão ter, né, nosso conteúdo online e além do Teia Taipas, as outras unidades vão estar alimentando, vão estar alimentando a página com conteúdos. Então esse é o momento também de vocês compartilharem o conteúdo do TEIA com pessoas que não especificamente estejam no território que tem um TEIA. Então isso é massa. Pode passar para o próximo slide? Rodada de perguntas. Se vocês tiverem perguntas ou quiserem falar mais sobre algum tema que foi citado aqui, de ferramentas, a gente expôs um básico que está com acesso, a gente pode fazer algo de algumas ferramentas que sejam de empreendimentos específicos, então vocês podem comentar aí quais são os próximos conteúdos que vocês querem ter do TEI Online. A Marilyn tá falando que ela vende pelo Instagram. Cadê? Perdi. E essa semana estava entregando em casa no portão. Massa.
porque você você faz as pessoas chegarem até você. O Anderson está falando que ele é contador, estamos todos os dias em busca de ideias para nossos clientes. Vamos deixar o vídeo, parabéns. Obrigado. Para os contadores, também falem sobre a declaração do imposto de renda. É algo que eu acho que abriu agora, vai ser a última data, então é um serviço que vocês têm que continuar oferecendo e que as pessoas têm que serem lembradas disso. Então, talvez criar uma arte específica sobre a declaração, o serviço da declaração do imposto de renda é algo que vai ser positivo para vocês. A Cris está falando sobre bancos estão com opção de crédito ou facilidades para esse período de confinamento. Sim, alguns bancos estão oferecendo linha de crédito para empreendedores e para pessoas físicas também, mas é algo que eu acho que tem que ser pesquisado para as pessoas, os empreendedores entender qual é a sua necessidade de crédito ou de insumo de dinheiro. Aqui na página da The Sampa também vai sair conteúdo relacionado a isso. O Anderson está falando que o Banco do Povo está. Então, quem tiver interesse em linha de crédito, vejam no Banco do Povo. Vão colocando aqui nos comentários também outras alternativas que vocês estão tendo em relação ao dinheiro de caixa, que eu acho que é uma questão importante para empreendedores. Nesse momento, é importante também troca de informações. Como os empreendedores conseguem trocar informações e falar soluções que está acontecendo para o seu empreendimento. Um exemplo pessoas que estão com serviços estão conseguindo criar formas seguras desses serviços serem oferecidos. Então, o seu serviço tem como você continuar ele de maneira segura? Então, estruture isso e ofereça para as pessoas. Seja ele online ou presencial, com segurança. Como saber as melhores hashtags para usar nas redes? Um jeito legal de vocês rastrearem hashtags entre pessoas com o alcance grande. Então, pensa qual é o ramo que você está trabalhando e qual é a pessoa que mais tem presença virtual nesse ramo em específico. Veja quais são as hashtags que elas usam. Isso é uma maneira de vocês aumentarem o alcance, inclusive. Comentem também nos posts de pessoas que sejam do mesmo segmento de vocês. Então, beleza, saúde, artesanato. Comentem o post das outras pessoas com o perfil profissional de vocês. Ou, se vocês tiverem abertura, ofereçam os serviços de vocês nesses comentários, porque as pessoas têm bastante conta nisso. Bom, gente, eu acho que é isso. Lembrando que os nossos conteúdos a gente está desenvolvendo a melhor forma de oferecer eles para vocês. Então, a gente vai testar formatos, a gente vai testar conteúdos que a gente pode trazer para vocês nesse quarentena. Esse foi um básico. Esse foi, vamos dizer, um piloto de ferramentas. A gente quis passar o básico para vocês e a gente pode aprofundar em algum momento para áreas específicas. Ou, por exemplo, falar só de home office, que foi algo que a gente não falou aqui, mas se tiver alguém do home office, comenta aí se a gente não falou sobre isso. Continuem postando perguntas, eu ainda vou ficar um tempinho aqui. O Início falou: como vou fazer para encontrar alguns empreendedores para fazer a realidade de produtos novos para a população? Existem articulação de empreendedores. Tem grupos no WhatsApp, então veja quais são esses grupos. Na verdade, entre em contato se vocês conhecem empreendedores que sejam do mesmo território que vocês ou que trabalhem com produtos ou serviços parecidos com o de vocês. Caso não exista um grupo, caso não exista articulações, pergunta para eles, se organizem para fazer grupos, se eles não existem. Ou veja em quais grupos as pessoas estão interagindo. Se existem vários grupos de bairro, por exemplo,
que são oferecidos serviços. Então entrem nesses grupos de bairro. O Ederson fala que de Mogi das Cruzes não vai ter corte nada na luz, caso tenha atrasos, deem uma olhada no município de vocês, massa. Troquem informações. Bom, gente, eu acho que foi isso. Agradeço todo mundo que assistiu. Fiquem atentos com a AD Sampa, fiquem atentos com a página da AD Sampa. Vão ter outros conteúdos aqui de pessoas de outros TEIs também. É o momento que a gente tá se unificando. O próximo evento que a gente vai ter do TEI Online é o Encontro de Empreendedores. Ele vai acontecer no dia 30, na segunda-feira, às 3. Então, entrem, vai ser um formato diferente, não vai ser uma live. Na verdade, as pessoas vão se reunir online e trocar ideia. Então, para quem estava procurando outros empreendedores, essa é uma maneira de vocês terem contato com pessoas novas. O Ricardo, do Perto Daqui, ele está nos comentários, então se alguém ficou interessado naquele aplicativo que tem o alcance de 3 quilômetros para o seu comércio, para o seu produto, ele está aqui, então vocês já podem tirar dúvidas direto com ele. Massa. A Gi está falando que o público em foco dela é o turista, como ela pode ampliar. Tem várias páginas no Instagram que são relacionadas à viagem. Então você pode procurar, você pode comentar nessas páginas sobre o seu empreendimento. Ali você pode encontrar pessoas. Outra coisa que vocês podem fazer no Instagram é comecem a seguir pessoas que estão em perfis que são da área que vocês trabalham ou diretamente do público-alvo. Na internet é importante interagir com pessoas reais. Então, sigam essas pessoas e mandem uma DM para elas, apresentando qual é o serviço de vocês. Isso é algo que pode ser bem massa, assim. Vocês ter o contato nesse momento que está todo mundo bombando de serviços na internet, quanto mais humano for o contato de vocês, personalizado for o contato de vocês, pode reverberar bem. A Silvia está falando que ela sempre tem dúvidas do que descrever ao postar os serviços. Você pode ser técnica, então você pode especificar qual é o seu serviço da maneira mais técnica. Você pode expor também uma parte do seu processo. Isso é legal para quem trabalha com coisas manuais, para quem trabalha com alimentação, porque as pessoas tendo contato, vamos dizer, com o backstage de vocês, em como é por trás do produto pronto, isso pode fidelizar o seu cliente, isso pode trazer clientes novos, porque o estímulo visual ele é muito importante. Então, quando você mostra o que está acontecendo por trás, cria um vínculo com a pessoa, entende? A Clau tá pedindo para perguntar a localidade das pessoas, então cada um quiser comentando qual é o bairro de vocês, também seria massa. A Lili tá perguntando qual é o nome da ferramenta do Google que ensina marca digital. Você pode colocar Google Educação Marca Digital, que ele vai aparecer, o primeiro link que aparece é o link do curso. E ele oferece certificado. Então, quem quiser ter um certificado de marketing digital também é massa. E é um curso bem extenso, ele tem 26 módulos. Então, é um curso bem completo. O contato do Ricardo do Perto Daqui tá aqui nos comentários. Aqui a gente tem o de Taipas, Jardim Ângela, Zona Sul, Mogi das Cruzes. Olha que massa. A Lia está perguntando como ela pode fazer para divulgar o trabalho dela. Entre mulheres,
tem vários grupos que estão se articulando para esse momento de quarentena para se autodivulgar. Então, entre nesses cursos, entre nesses grupos, porque as meninas estão trocando divulgação. Então, acho que seria bem massa. Pessoal do Itaí Paulista, do Coab Taipas. E algo que eu queria. A gente está encerrando a nossa live. E algo que eu queria massa ver, que tem várias pessoas de várias regiões, eu queria dizer que mesmo não estando presente, mesmo não estando aberto, os TEIAs agora ele ganha outra potência, porque todos os TEIAs vão estar juntos criando conteúdo e conversando diretamente com vocês. Então, o TEIA Online ele está sendo composto por vários coletivos, várias entidades, e todas elas pensam em como a gente dá suporte para vocês de diferentes maneiras durante a quarentena. Então, é um ponto positivo, aproveitem disso, aproveitem bastante disso, participem do encontro de empreendedores, fiquem atentos à página da ADSampa, porque vai estar sempre atualizando de medidas que estão sendo feitas em relação à quarentena e dando suporte para vocês de diferentes formas. Então, aproveitem. Eu espero que vocês tenham gostado, falando sempre que os nossos conteúdos eles estão numa fase de aprimoramento, então a gente vai entender quais são as demandas de vocês e como a gente pode ajudar vocês e qual é o melhor conteúdo que a gente pode oferecer. Então é isso, gente. Obrigado, valeu. E a live vai estar disponível 24 horas, então compartilhe ela. Valeu.